bom dia a todos. Meu nome é Filipe Alves. Muita alegria que vos dou as boas-vindas da contabilidade, embora seja um setor que nós cobrimos com grande interesse e com grande dedicação, mas é a primeira vez que fazemos uma conferência especificamente sobre o setor. E espero também que seja a primeira de muitas. Este ano optamos por este formato mais reservado, mais intimista, mas esperamos que seja o próximo, que seja um evento de maior dimensão e com mais pessoas, com mais intervenientes e também com conta duração. O nosso encontro está a ser transmitido em direto na JETV e gostava também de saudar os nossos telespectadores que nos acompanham através do site e das redes sociais do Jornal Económico. Gostava de, antes de prosseguir, de agradecer aos nossos oradores que aceitaram o convite para estar aqui hoje, agradecer à PLMJ pelo apoio para esta iniciativa, esta parceria, e agradecer também à Sra. Bastonária o facto de ter aceito o convite para estar aqui hoje, e dizer apenas que não é por acaso que nós optamos por fazer este evento. A área da contabilidade atravessa, aliás, tal como muitos outros setores, está perante um conjunto significativo de desafios. Há o desafio do talento, há o desafio da digitalização, há inclusive novas áreas que estão a surgir, por exemplo, na sustentabilidade, no ESG. Há todo um novo mundo de desafios e também de oportunidades para a profissão. E os temas que nós vamos debater hoje são, de certa forma, diria que são aquilo que vai ditar o futuro da contabilidade. Não é por acaso que escolhemos o nome Futuro da Contabilidade para esta mesa redonda, porque de facto estamos aqui para discutir os grandes temas que vão marcar a forma como se vai fazer contabilidade no futuro. E por isso, daí a necessidade de termos optado por esses temas e por essa abordagem. Espero por isso que seja um encontro interessante para todos, espero que sirva para reflexão, que todos possam sair daqui mais esclarecidos e também mais desafiados, até do ponto de vista das ideias e dos desafios que o setor traz para todos. E, dito isto, eu convido a Sra. Bastonária a fazer a intervenção de abertura enquanto keynote speaker deste evento. Sra. Bastonária. Muito bom dia, é muito bom estar hoje aqui a falar sobre o futuro da contabilidade, em especial agradecer aqui à PLMJ o acolhimento e sem dúvida ao Jornal Económico a iniciativa de estarmos aqui hoje. É importante também a Ordem estar aqui, eu costumo dizer falar de contabilidade sem a Ordem estar presente, de facto já não faz sentido e por isso é bom olharmos um bocadinho para estas matérias. Esta é uma pergunta que hoje em dia se põe imenso, que é o futuro da contabilidade, qual é o caminho, o que é que queremos, para onde é que vamos? E acho que é uma reflexão extremamente importante que, tal como disse o Filipe Alves, são caminhos que hoje em dia já temos mais ou menos orientados. Sabemos que temos as preocupações com a digitalização, com a simplificação de processos, que é algo muito importante a termos em conta para que o futuro da contabilidade seja consolidado e seja feito da forma correta, mas também preocupar-nos com aquilo que o futuro nos vai trazer verdadeiramente, as preocupações que vão para além da contabilidade, para além daquilo que é a prestação de contas propriamente dito e de que forma é que a contabilidade pode contribuir para melhorar o futuro até da economia e do país e de todo o mundo, por exemplo, com a questão da sustentabilidade que se falou. E por isso, quando olhamos para estas matérias, eu diria que fazemos uma boa reflexão sobre ponto. Já estou aqui a destruir o púlpito. Ponto atual, que é sabermos exatamente o que é que nós hoje em dia temos e queremos para a contabilidade. Hoje em dia temos a contabilidade avaliada de forma completamente diferente, em que o recurso aos sistemas informáticos é fundamental para trazer e para tornar a contabilidade mais aliciante para todos os intervenientes. Hoje em dia o contabilista certificado quer outros desafios, precisa de outros desafios e não quer tarefas repetitivas. Nós estamos a passar por um momento no mercado, não só da contabilidade, mas eu diria de forma transversal, com falta de mão de obra, falta de talentos, e a contabilidade também está a ser muito afetada por esta questão. É bom e é mau, tem coisas positivas e negativas. E eu diria que o bom
desta questão é, de facto, os contabilistas posicionarem-se naquilo que é verdadeiramente o seu know-how. Foi uma coisa que no passado nem sempre aconteceu. E que esta falta de pessoas ligadas à contabilidade nos veio trazer uma realidade completamente diferente à contabilidade. Mas para que isto seja possível e para que este caminho se faça, é preciso criarmos condições para isso. E as condições de base começam naquilo que estruturalmente tem a ver precisamente com aquilo que tem a ver com o painel que vem a seguir e que são pessoas mais ligadas, uns à informática, outros a grandes grupos de contabilidade, que têm investido muito e que têm a ver com a digitalização, com o recurso a sistemas para integrar e para facilitar os procedimentos repetitivos da contabilidade. Torná-los precisamente mais acessíveis para que o contabilista certificado se dedique àquilo que é o seu know-how, que é a avaliação, a análise, a prestação de contas, boa prestação de contas e ser o consultor, o parceiro da empresa que é tão importante em qualquer área. E eu diria que temos todas as condições criadas para esse fim. A digitalização já não é um tema do presente, eu diria que já é do passado, mas ainda nos vai acompanhar e acompanhar-nos-á ao longo de todo o futuro, porque disso dependerá a liberdade e aquilo que é o tempo livre do contabilista certificado para aplicar naquilo que é verdadeiramente importante. Portanto, eu acho que estamos no ponto ideal em termos daquilo que são os automatismos e que podemos evoluir para outro ponto que é fundamental, mas ainda temos algum caminho a percorrer, embora já lhe chame um pouco passado. Este passado e que também é presente e as tecnologias e de que forma é que vão ajudar a contabilidade e de que forma é que ainda temos que trabalhar e acompanhar todo este processo. Como sabemos, a contabilidade, quando falamos em contabilidade, não a queremos associar à fiscalidade. Mas sabemos que em Portugal, inevitavelmente, a fiscalidade intervém diretamente na contabilidade. Infelizmente é assim. Infelizmente, de facto, os sistemas informáticos de contabilidade estão afetados e estão influenciados e com legislação que obriga a determinados parâmetros para acabar por limitar um pouco a liberdade da contabilidade, liberdade no sentido de ajudar cada vez mais a gestão, e essa parte é a menos negativa, mas por outro lado faz com que um caminho esteja a ser percorrido nesse sentido, porque já sabemos que em Portugal, e também pelas características do nosso povo, se não houver obrigatoriedade em determinados caminhos, é muito mais difícil conseguir alcançar objetivos. E por isso, em Portugal, optou-se realmente por uma intervenção da fiscalidade na contabilidade que obrigou a determinados procedimentos informáticos, com recurso às tecnologias, para melhorar procedimentos. E essa eu diria que é a parte um bocadinho positiva do sistema, porque de facto, se não fosse assim, estaríamos muito mais atrasados face a tudo aquilo que se quer da digitalização e da evolução dos sistemas informáticos para a contabilidade. Portanto, essa parte é de alguma forma positiva. Mas acho que falta ainda um caminho muito grande a percorrer nesta matéria, nomeadamente os recursos humanos estarem adaptados a estas novas realidades e poderem evoluir de outra forma no acompanhamento de todos os que são os novos sistemas e a evolução que se pretende. Portugal adotou e quer um país completamente evoluído do ponto de vista tecnológico, mas esqueceu-se que as pessoas ainda não estão, nem todas estão neste patamar. E esta é a grande dificuldade do tal passado, que eu já lhe chamo passado, que são as tecnologias, e o presente, que ainda quer que as pessoas evoluam muito nesta adoção de procedimentos que nos levem a falar e a lidar com todos estes temas como se tivéssemos nascido com eles. E esse também é um dos grandes desafios que temos pela frente. Se isto tudo chegar ao caminho perfeito, temos a possibilidade de reter talentos de outra forma. Porque, de facto, quem é que é o jovem que sai de uma universidade e quer ir para uma área da contabilidade permanentemente? Não quer dizer que não sinta que numa fase inicial é uma boa escola para lhe dar sustentabilidade para o futuro, e sem dúvida que é, mas nós não queremos que a contabilidade seja só uma escola de uma base inicial. Queremos que a contabilidade seja uma escolha, queremos que a boa prestação de contas seja algo de séniores, queremos que todos os diretores financeiros sejam contabilistas certificados, que todos os consultores financeiros sejam contabilistas certificados, porque a contabilidade e a informação que se gera toda à volta do sistema financeiro é fundamental que tenha como base uma informação
consolidada que só os contabilistas certificados têm. É muito bom ser consultor fiscal e eu também fiz esse meu percurso antes de me dedicar à contabilidade como consultora fiscal, mas faltava-me a essência da prática, a essência do conhecimento da base da contabilidade, os desafios pelos quais não tinha passado e que eram tão necessários para perceber as opções das empresas, para perceber os melhores caminhos que podíamos ter. E por isso é que uma carreira dedicada à contabilidade e o futuro da contabilidade tem que passar por isto, por uma dedicação em que não seja só abstrata em teoria, mas sim na prática, conhecendo aquilo que é a realidade da contabilidade, as opções, as pressões, aquilo que muitas vezes significam riscos que têm que ser avaliados e para se avaliar estes riscos temos de ter conhecimento daquilo que está em causa e sem termos conhecimento, muitas vezes os desafios que se colocam às empresas acabam por não ser os caminhos certos. Por isso é que a contabilidade é essencial, a prestação de contas e uma boa prestação de contas, um aconselhamento naquilo que são os caminhos e as opções, a tomada de decisões é fundamental para o futuro de qualquer economia e de qualquer país. Sem dúvida que a contabilidade, quando ganhar esta dimensão, porque ainda não a tem, e é importante estarmos cientes disso, tem ganho muita dimensão, ganho muito respeito por toda a sociedade civil, mas é um caminho que ainda temos que percorrer. E o caminho vem precisamente de profissionais que têm o seu posicionamento no local certo. Não é o profissional que está só a tratar de documentos, a produzir as demonstrações financeiras, mas sim a fazer tudo aquilo que acompanha o resto das opções, ser o braço direito das empresas e estar presente naquilo que são as decisões. E isso é, efetivamente, o caminho e o posicionamento do contabilista certificado hoje. Ainda não é na totalidade, ainda não estão todos neste posicionamento, mas é este o caminho que temos, até porque cada vez temos menos profissionais e isso nota-se. Nota-se provavelmente nestes próximos oradores que vamos ter muitas das preocupações, se calhar também andarão neste sentido e na retenção de talentos, porque hoje em dia é um problema transversal a muitas profissões, mas que na contabilidade começa a ser um problema gravíssimo e que o temos que ultrapassar. Eu costumo dizer que, se não tivermos quem produza boas demonstrações financeiras, não vamos ter nem diretores financeiros, nem auditores, nem analistas de risco, porque não há nada para analisar. E, portanto, temos que ter esta preocupação de nunca deixar morrer, entre aspas, a contabilidade e a retenção de talentos na contabilidade, sob o risco de depois não termos prestações de contas para serem analisadas pelas outras profissões das ciências económicas. Portanto, a contabilidade tem que ser valorizada, temos de trazer talentos, temos que os reter e tem que ser aliciante. E o aliciante também é tornar esta profissão menos cinzenta e aqui as tecnologias são, obviamente, um dos principais intervenientes nesse passo que já demos e que continuamos a dar para chegar ao ponto ideal daquilo que é o trabalho da contabilidade. Passando deste presente, eu diria, para o nosso futuro. O que é que se quer para a contabilidade e o que é o grande desafio da contabilidade? Hoje em dia, as matérias que estão em cima da mesa sobre a contabilidade são realmente os desafios que a prestação de contas, neste caso, não só a financeira como a não financeira, pode trazer naquilo que é a informação, o relato que as empresas podem transmitir para o exterior. E este é, eu diria, um dos maiores desafios. Quando ainda estamos aqui a discutir a retenção de talentos, a evolução das empresas, o acompanhamento das empresas, e já estamos num patamar completamente diferente, este desafio é muito grande para a contabilidade, para a auditoria, e eu diria ainda maior para os empresários. Hoje em dia, as discussões são muito centralizadas, como sabemos todos, nas questões ambientais, nas questões sociais, nas questões de governance, para que o futuro traga países melhores, traga a tal sustentabilidade ao mundo que hoje em dia é fundamental e que todos discutimos, muitas vezes em teoria e pouco na prática, em que vemos realmente os grandes grupos económicos, as grandes empresas, terem muito esta preocupação, mas ainda estamos muito longe daquilo que é o grande objetivo.
Hoje em dia, a nível internacional, nos grandes fóruns da contabilidade, aquilo que se discute e aquilo que centraliza muita discussão é precisamente esta questão de como é que os contabilistas e os auditores vão conseguir contribuir e controlar esta evolução e as decisões das empresas nestas matérias. E eu aqui diria que os contabilistas e os auditores têm um papel fundamental. Até hoje, maior parte destas situações que hoje se gera em termos de informação, em termos de relato, este tal relato não financeiro, que no fundo versa sobre as preocupações que as empresas têm do ponto de vista ambiental, social e de governance, são, em regra, ditados pelos próprios empresários, pelo gestor das empresas, pelos decisores. E ninguém consegue garantir que se aquelas informações são ou não verdadeiras e se aquelas informações têm como base métricas, de facto transmitam aquilo que está a ser feito e que está a ser, pelo menos, feito em termos de compromisso pelas empresas. E onde é que os contabilistas certificados e os auditores vão ter uma grande palavra a dizer no futuro? Isto requer, obviamente, uma grande evolução. É trazer fiabilidade para esta informação não financeira. Hoje estão a ser desenvolvidas e já está em discussão pública normas internacionais, precisamente para ditar aqui métricas e avaliação para estas questões que são ainda muito abstratas e que são difíceis de quantificar. Podem não ser difíceis em determinado momento e, por exemplo, nós somos muito ligados e viramos-nos muito para o ambiental. Se realmente uma empresa faz determinadas opções de mudar as suas luzes para LED, que é o mais básico do básico, em que se consegue medir, de facto, aquilo que diminuiu em termos de consumo, o investimento inicial, não quer dizer que seja diminuir em termos de custos, mas às vezes naquilo que são os investimentos nestas áreas até aumenta custos. A questão é ver a tal medida da pegada ecológica para ver qual é que é o objetivo final destas medidas e daquilo que se implementou. A contabilidade, os contabilistas certificados e os auditores são quem pode trazer fiabilidade a esta informação. O que é que nós queremos da prestação de contas? Queremos que transmita, prestação de contas agora financeira, sempre foi o nosso chavão, que transmita uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira das empresas. Foi sempre isto que a contabilidade e a auditoria quiseram garantir naquilo que são as prestações de contas das empresas. E agora queremos ir mais além. Queremos trazer fiabilidade, informação verdadeira e também apropriada àquilo que é informação não financeira. Porque, de facto, se ela é só dada pela gestão, se o relato é só feito pela administração, qual é a garantia de que aquela informação e que as preocupações que as empresas têm nestas matérias são reais? Temos que ter sempre um interlocutor isento a avaliar precisamente esta informação. E o interlocutor isento é quem presta e faz, obviamente, e produz e certifica as demonstrações financeiras, que o tem que fazer não só a nível daquilo que é a informação financeira e tem que passar a fazê-lo na informação não financeira. Em regra, centramos-nos muito nas questões ambientais, porque são aquelas que são mais palpáveis para todos nós. Mas hoje, como sabemos, as preocupações vão muito além disso. Vão para a questão social, hoje em dia tem uma relevância enorme, e isso é importante interligarmos com a retenção de talentos. Hoje em dia, a nível transversal em toda a Europa, e eu diria nos países mais desenvolvidos, há uma falta de mão de obra enorme, não é só aqui em Portugal. E o que acontece é que as empresas, os trabalhadores hoje em dia já escolhem as empresas onde querem trabalhar. E por isso é que a informação social também é muito importante. Lá está, dentro daquilo que transmite a imagem verdadeira e apropriada, porque se ela não for verdadeira, acaba por pôr tudo em causa, é extremamente importante. E nós já assistimos hoje em dia aos trabalhadores a escolherem as suas empresas em função das preocupações sociais que essas empresas apresentam e relatam. Hoje em dia a paridade é uma solução que se tem apresentado como uma daquelas situações que resolve também algumas questões sociais, a preocupação das empresas nos meios onde se inserem e com a preocupação com o coletivo à sua volta. Se vamos para a parte do governance, a questão ética das empresas é extremamente importante, o compliance, tudo aquilo que tem a ver com a transparência das próprias empresas. Hoje em dia ganha uma dimensão enorme, como nós vemos em grandes grupos económicos, por vezes serem completamente crucificados na comunicação social
quando falham alguns destes parâmetros, e ainda não estamos a falar naquilo que é isto, ser tudo validado e transmitir fiabilidade por parte de operadores isentos, que são os contabilistas certificados e os auditores. Daqui a pouco tempo, quando isto tudo estiver a operar de forma correta, nós vamos ver uma preocupação muito grande por parte das empresas com estas matérias, que hoje existe, e aqui em Portugal já existe, alguma, mas muito pouca, como sabemos, muito direcionada para as grandes empresas, só as cotadas é que hoje em dia têm que apresentar relato não financeiro, mas que passará em breve a ser uma preocupação transversal a todas as empresas. E porquê é que passará a ser? Mesmo sem ser obrigatório, sabemos que as diretivas estão a ser alteradas no sentido de diminuir este envolvimento das empresas e obrigatoriedade para empresas de menor dimensão, mas mesmo assim ainda demorará muito a chegar às empresas de pequena dimensão. Então, como é que estas empresas vão olhar para esta situação e como é que se vão querer transformar e por que razão? Como disse há pouco, a obrigatoriedade ajuda muita coisa. E aqui não será por via da obrigatoriedade, mas será por via daquilo que o mercado vai exigir. O sistema financeiro está a olhar muito para esta matéria. E tal e qual como as empresas hoje têm a preocupação de ser PMEs líderes e excelência, vão passar a ter também distinções em termos daquilo que é a sua relação com o seu risco, se demonstrarem estas preocupações. E, portanto, os spreads bancários podem ser diferentes e a classificação do risco das empresas pode ser diferente se efetivamente tiverem e transmitirem estas suas preocupações no seu relato não financeiro. Também do ponto de vista dos financiamentos, não só a nível financiamento direto do banco, mas tudo o que vem dos planos estruturais, nomeadamente o PRR e do programa 2030, sem dúvida que vai estar muito centrada em empresas que demonstram estas preocupações. Já temos, por exemplo, um sistema para as empresas do turismo a ser desenvolvido, o Turismo 360, que já vai distinguir as empresas e vai atribuir financiamentos com condições especiais e também incentivos a empresas que demonstrem estas preocupações e que acabem por, pelo menos não tendo e não vertendo já resultados, pelo menos tenham uma situação de compromisso com o futuro sobre estas matérias. Portanto, estamos a passar por uma transformação em que a contabilidade, mais uma vez, é o centro e terá que ser o centro da fiabilidade de toda esta informação. Daí os grandes desafios que estão e que vão ser lançados para os contabilistas certificados. Sem dúvida que é um grande desafio, acho que as mudanças e olharmos para as matérias de outra maneira vai trazer uma aproximação muito grande entre os contabilistas certificados e os empresários, no sentido de trabalhar em conjunto para obter estes resultados, para transmitir estas preocupações, estes compromissos, ainda não forem completamente medidos em termos de resultados, e aqui vai haver uma evolução quase forçada de toda a economia para este fim. Portanto, estamos num caminho que eu diria que é um caminho positivo de contribuirmos para a mudança do mundo, que é algo que todos nós nos sentimos mais, acabamos por nos sentir um bocadinho mais incluídos naquilo que é um futuro que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para outras gerações, em que hoje se apresentam com esta preocupação. Portugal não é dos países que eu diria que olha para estas matérias com maior preocupação, mas tudo cá chegará, como chega, e com a pressão realmente do sistema financeiro e de outras entidades, acabamos por nos ver um bocado forçados a ir para este caminho. E por isso eu diria, e gosto muito de dizer, que nesta fase e na sustentabilidade, os contabilistas vão mudar o mundo, porque são eles que efetivamente vão validar a informação que é prestada em termos de relato para saber se as empresas estão verdadeiramente a ter estas preocupações e aquilo que relatam é ou não é verdadeiro e correto. Por exemplo, um caso que tivemos aqui recentemente em Portugal e que eu diria que se está a repetir neste momento, embora não se fale, a questão da Odmira e dos trabalhadores ilegais. Se imaginarmos que as empresas agrícolas, todas elas têm financiamentos e todas elas têm incentivos do Estado, subsídios europeus ou não europeus, e se estas empresas, para terem acesso a estes
incentivos tivessem que relatar as suas questões do ponto de vista social e, efetivamente, aquilo que se está a passar, se calhar evitávamos muitos destes problemas logo antecipando-os e não os trazendo depois para preocupações já muito mais drásticas e preocupantes do ponto de vista do tráfico que parece haver nestas áreas. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo daquilo que a informação não financeira, validada por um contabilista certificado, pode trazer de diferente para o futuro. Portanto, não tenho dúvida que os contabilistas mudam o mundo, vão mudar o mundo e são das profissões mais importantes em qualquer sociedade. E com isto termino aqui a minha apresentação e fico na expectativa também de ouvir os outros profissionais e as preocupações que existem nestas matérias. Muito obrigada. Perdão. Ora, vamos então dar início ao nosso painel e eu convido desde já os nossos oradores a tomarem o seu lugar aqui no púlpito. Armando Inocentes, partner do Grupo Moneris. Isaac Ramos, advogado, sócio da área fiscal da PLMJ. Luís Batista, partner e Head of Outsourcing da Mazares. Mário Moura, CEO da Mário Moura Contabilidade. E Vítor Pinho, CEO da Cloudware. Peço desculpa. Cláudio Carneiro, peço desculpa. Foi uma substituição de última hora. Peço desculpa. Este painel vai ser moderado pelo meu colega Nuno Vinha, subdiretor do Jornal Económico. E no final, estamos aqui a pensar, no final podemos abrir aqui a questões da audiência e também a senhora Bastonária, caso esteja disponível também para responder. Está bem? Muito obrigado e bom painel. Estão todos a preparar-se com a aguinha, acho muito bem. Em primeiro lugar, só dizer que o Vítor Pinho, por motivos de última hora, não pôde mesmo estar, é o Cláudio Carneiro que está connosco da Cloudware, e agradecer também não faz mal, agradecer também à senhora Bastonária, porque pela intervenção que fez e pelo facto de ter alterado aqui completamente aquilo, a minha ordem das perguntas. Eu ia já começar com uma citação sua, diretamente ao Cláudio. A citação é: no setor da contabilidade estamos no ponto ideal no que diz respeito a automatismos. É uma frase da Bastonária. Eu gostava de começar, ia começar de outra maneira, mas incentivo-vos a todos a fazerem-me sinal quando não concordarem com alguma coisa que está a ser dita, ou quando concordarem muito, digam: olha, eu gostava de dar a minha posição sobre isso, porque nós passamos a palavra e não tem problema. Cláudio, neste caso, era para perguntar como é que vocês sentem esta afirmação, ou seja, se estamos no ponto ideal, como é que isso impacta o vosso trabalho, uma vez que a Cloudware é exclusivamente online, na contabilidade. Muito bom dia a todos. Sim, efetivamente, eu começo por agradecer o convite do Jornal Económico para estarmos hoje presentes, aqui representando a área mais tecnológica do setor. A Cloudware nasceu em 2013, desenvolve uma solução para a Ordem dos Contabilistas Certificados e que é exclusiva para o contabilista certificado, e o nosso grande desafio foi, desde logo esse, longe de imaginar, por exemplo, o cenário pandémico nos veio afetar de forma séria, vislumbramos desde logo que desenvolver um software que fosse online, que acompanhasse as reais necessidades das empresas, do contabilista certificado, que desempenha um papel fundamental na gestão das empresas, e, portanto, rompemos desde logo com algo que era tradicional no mercado do software em Portugal, que era um software tradicional, instalado localmente, que acarretava uma série de dificuldades de atualização, de acompanhamento de toda a nossa evolução legal e fiscal, e, portanto, o desenvolvimento de um software online que perspectivasse e que desse oportunidade a tudo o que estamos a assistir hoje, a questão da desmaterialização, a questão do arquivo digital, a questão da digitalização do setor, é um desafio muito grande, que eu julgo que os contabilistas estão e vão estar claramente à altura desse desafio, mas que envolve aqui uma mudança cultural muito grande. Retirar o papel da contabilidade, retirar o suporte físico, é um desafio muito grande,
Eu concordo com a senhora bastonária quando disse que já não é o presente, já é o passado. Sim, efetivamente temos uma boa experiência relativamente à utilização de um software totalmente integrado, em que a informação flua de uma forma muito mais dinâmica entre o empresário, entre o gestor do negócio e o próprio contabilista. E aqui a digitalização vem ter um papel importantíssimo. Mas esse é o desafio, ou o desafio é eventualmente convencer os clientes de que é uma boa solução terem eu diria que com a adoção destes procedimentos, que para além de trazerem evitarem o recurso ao papel, trazem inteligência ao processo da contabilidade, porque conseguimos, com base em sistemas de machine learning, de histórico, de aprendizagem, de inteligência artificial, conseguimos também automatizar tudo o que é o trabalho do contabilista, e esse é um reconhecimento e é um acréscimo de valor que damos, em tempo, em qualidade, que o próprio empresário se apercebe também de que traz vantagens para o seu negócio. E, portanto, eu julgo que é um processo que está intrínseco e que vai tomando o seu caminho de forma natural. Mas não é difícil convencer os clientes quanto à cibersegurança, digo eu. Uma vez que assim, os sistemas ligados ao Estado são habitualmente reconhecidos como sendo sistemas, mesmo que não sejam, são considerados sistemas mais seguros, menos atacáveis, digamos assim. Como é que se consegue? Essa é uma preocupação primordial. Para além de toda a tecnologia que desenvolvemos, o facto de permitirmos que o contabilista, que o empresário, que o gestor do negócio aceda à informação em qualquer ponto, desde que tenham acesso à internet, acarreta desde logo muitos cuidados e muitos princípios relacionados com a gestão de acessos, a segurança da informação, replicação da informação, disponibilidade da informação. Um período de downtime na nossa aplicação é complicado, não podemos arriscar a ter o software sem funcionar. E, portanto, existem uma série de preocupações e é um grande investimento, naturalmente, de quem desenvolve um software destes, online, com a carga da importância da informação que tem, porque tem informação importantíssima relativamente à empresa. E, portanto, esse é um investimento muito forte também que temos que fazer, em paralelo com o desenvolvimento da tecnologia, termos preocupações muito sérias com tudo o que tem a ver com a segurança. Mário, estava a vê-lo concordar com a cabeça, a sentir que sim, que é um desafio grande, que é preciso um investimento grande. Eu fazia-lhe a mesma pergunta, como é que vocês estão a sentir essa adaptação, essa digitalização, mas juntava-lhe um segundo ponto, é como é que o tecido empresarial português, 99% micro e pequenas empresas. Isso. Como é que nós conseguimos? A tarefa, se calhar, não é digitalizar-vos a vocês, é o outro lado. Começar por agradecer o convite para estar aqui hoje, ao Económico e à PLJ por nos acolher. Sim, o desafio eu acho que já não é tanto tecnológico. Acho que em termos tecnológicos já temos soluções bastante competentes, não é já sequer um tema, já é o presente, já é o passado. Eu acho que o tema realmente é a gestão da mudança, é a mudança dos processos, a mudança da mentalidade. Temos décadas de processos assentes em papéis, as pessoas estão habituadas e estão aqui os nossos colegas que também estão a assinar com a cabeça, as pessoas estão acostumadas a manusear o papel, a ver a faturinha, e num tecido empresarial realmente muito assente em microempresas, esta gestão da mudança eu acho que é o desafio da digitalização. Enfim, é um caminho que não tem retorno, temos grandes desafios aí pela frente, mas para mim o desafio está na gestão da mudança das pessoas. Também os técnicos são de gerações ainda, alguns deles poucos acostumados a novas tecnologias e esta atualização dos técnicos vai ser mais complicada. O papel do contabilista, como disse bem a nossa bastonária, tem de deixar de ser cada vez mais este processo manual e de introdução de dados e ser um processo consultivo, claramente. Vamos imaginar, eu sou um empresário em nome individual, aproximo da Mário Moura Contabilidade, o que é que o Mário me diz que me leva a convencer a mudar de vida, a mudar de sistemas, a mudar de procedimentos, eventualmente até a recorrer aos vossos serviços, porque, quer dizer, sendo empresários em nome individual, as pessoas querem cortar custos e, portanto, não têm essa vertente na cabeça. Como é que me convence a passar a fazer essa mudança? Primeiro é inevitável, não é? Esta mudança para a ausência do papel e para a digitalização dos processos é inevitável. E depois o on time, portanto, nós temos a informação disponível de uma forma muito mais rápida e muito mais
online, sem ter necessidade de tratamento de dados. Os dados são tratados automaticamente. Nós mesmos, na nossa empresa, tivemos a necessidade, ainda antes de surgir até o TOC Online, que é uma solução bastante interessante online, tivemos a necessidade de desenvolvimento de um software para apoiar a digitalização dos processos. Um software que faz todo o tratamento online, seja documentos for, desde faturas, contratos, por aí fora, exatamente para dar ao empresário esta ferramenta de, se em qualquer lado, em qualquer local, com o seu smartphone, ele pode fazer praticamente a contabilidade sem ter de se sentar à frente de um computador. Portanto, o que é que isso traz para o empresário? Informação, qualidade na informação, a informação disponível em qualquer lado, em qualquer hora, sem ter necessidade de pegar no telefone e ligar ao seu contabilista e pedir, olha, preciso do balancete porque o senhor do banco me está a pedir, ou preciso, seja do que for, que o banco me está a pedir. Normalmente é sempre as questões que têm os microempresários. Eu diria, para concluir, que é a qualidade e a rapidez no acesso à informação. E, portanto, é assim que conseguem fazer essa mudança com os vossos clientes, Sim, ou sim. com os possíveis e potenciais clientes. Sim. Obrigado. Eu ia passar ao Armando. Armando, a Moneris tem estado há uma década a fazer um processo de aquisição de pequenos gabinetes de contabilidade, e às vezes nós, para olharmos para o futuro, às vezes temos que pensar um bocadinho, olhar para o passado e ver como é que foi. Em que medida é que a pandemia que existiu durante estes 2 anos com força alterou, moldou ou fez regressar essa estratégia a um grupo como a Moneris? Ora, bom dia a todos, antes de mais nada, e também congratular aqui a iniciativa que o Jornal Económico vem desenvolvendo. No nosso caso em concreto e da Moneris, o processo de aquisição realmente foi anterior ao processo pandémico, e todo o crescimento que foi sendo feito foi antes ainda dessa fase. Sendo que, entretanto, passámos a uma fase mais de consolidação da estrutura que nós temos. Apercebemos, efetivamente, também que com a questão pandémica houve algumas dificuldades que surgiram no mercado, até de adaptação, sobretudo em pequenos gabinetes. Como assim? Pode dar mais algum exemplo? Todo o processo pandémico, e temos aqui a nossa bastonária que sabe as dificuldades que as empresas sofreram, e a exigência que surgiu também daquilo que era a reação e a ação da própria contabilidade e do contabilista a encontrar respostas e o apoio necessário para que os empresários não fechassem portas, não despedissem os seus colaboradores e, portanto, conseguissem manter a sua atividade normal. Foi aqui exigido um esforço acrescido à parte da contabilidade, e os contabilistas tiveram que fazer de tudo e estar praticamente todos os dias a atualizarem-se com a legislação que ia surgindo de manhã e que à tarde já não era bem a mesma coisa, a questão dos apoios, a segurança social, a parte dos impostos, etc. E foi muito exigente todo este período de 2 anos para a contabilidade. Em situações de colegas que trabalham sozinhos ou com estruturas mais pequenas, notamos, efetivamente, algumas dificuldades e muitos colegas que acabaram por desistir de trabalhar em nome individual ou com as pequenas estruturas e que acabaram mesmo por preferir fazer uma reestruturação ou mesmo a cedência da sua carteira. Mas está-me a falar de problemas trazidos muito pelo Estado. Também, porque, e como a nossa bastonária há pouco falava, nós temos a questão da contabilidade intrinsecamente ligada à fiscalidade. Continuamos a fazer e a trabalhar muito para o Estado, infelizmente. Temos um conjunto de redundâncias que provavelmente poderiam ser eliminadas. Já lá iremos. Que provavelmente eliminariam aqui essas questões e poderiam facilitar muito mais, não só o trabalho de quem está na área da contabilidade, mas até também do próprio empresário, que às vezes se vê um bocadinho enredado ali na velha máxima da pescadinha de rabo na boca, que não sabe muito bem para onde ir, e em que o apoio da contabilidade e do contabilista poderia ser muito mais fácil também, e o tal aconselhamento e consultoria, dado de outra forma,
que não o é, porque também ele tem que andar a descobrir e a desbravar caminhos, às vezes, complicados. Foi assim que vocês captaram e retiveram talento, ou seja, através das aquisições, ou tentaram de outra forma? Não, tem havido essa situação e aproveitámos durante a fase, efetivamente, da pandemia, conseguimos atrair alguns talentos para o grupo, não só porque saíram de outros sítios ou porque se reviram também um pouco na nossa filosofia, mas também porque, em termos da Moneris e da forma como estruturamos o nosso trabalho, procuramos também que essa retenção seja feita pela valorização do próprio profissional e tentar encontrar aquilo que são também as suas mais-valias para aquilo que é o nosso trabalho. Okay. Eu diria até que aquela visão do contabilista, mangas de alpaca, que às vezes ainda existe um bocadinho na história, e do mero lançador ou arquivador de documentos, hoje, efetivamente, tem que passar para outro nível e tem que ser efetivamente o analista, o consultor, aquele que acompanha o cliente. Estamos também a dar conta de uma mudança, apesar de tudo, na nossa classe empresarial, mesmo nas tais microempresas e nos microempresários, em que hoje procuram não só quem se limite, no fundo, a cumprir as tais obrigações fiscais, porque muitas vezes é essa a primeira linha de necessidade do empresário, mas cada vez mais nos procuram porque necessitam desse apoio adicional, essa tal consultoria, o poder indicar alguns rumos e que será, no fundo, essa a mais-valia também para os contabilistas do futuro. Luís, concorda? É necessário que os gabinetes de contabilidade façam uma hibridização para consultoras, até mesmo como forma de dar algumas opções de carreira adicionais para as pessoas que lá trabalham, ou não? Bom, sim, e principalmente em Portugal. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado ao Jornal Económico e à PLMJ por permitirem este momento de debate. O que acontece em Portugal em particular é que, dada a estrutura que já foi referida e a pequena dimensão da maior parte das estruturas empresariais, o contabilista acaba por ser uma figura de extrema importância para o empresário. Porque na prática é o único profissional fora da empresa que conhece a empresa com quem contacta numa base regular. E isto é um desafio enorme porque o contabilista tem que deixar de ter uma posição mais passiva, em que muitas vezes acaba por servir interesses externos à empresa, o compliance fiscal, os bancos, os restantes stakeholders, e acaba por não estar verdadeiramente ao serviço do seu cliente. Eu diria que para alguém avaliar se está a ser bem servido pelo seu contabilista ou não, é perguntar-se quantas interações não exigidas por pessoas fora da empresa que teve com o seu contabilista nos últimos 6 meses. Se o contabilista tomou a iniciativa a dizer-lhe que há desvios relativamente à informação que esteve a preparar, há muitos empresários que ficam todos satisfeitos porque aumentaram as vendas num determinado produto onde têm margens muito baixas e ninguém lhes diz que é melhor venderes outra coisa porque senão as coisas vão continuar a piorar, não obstante estares a vender mais. E esse papel do contabilista é um bocadinho uma evolução face a uma postura mais conservadora, mais tradicional, que os contabilistas tiveram muito por imposição externa, mas que agora têm que sair do armário, ou sair da caixa, ou sair de onde quer que seja, para tomarem eles a iniciativa de interlocução com o cliente, para lhes abrir os horizontes, porque a maior parte dos empresários percebem, eu concordo perfeitamente com o Armando, os empresários têm vindo a evoluir, mas a maior parte dos empresários destas microestruturas sabem de menos de finanças. Podíamos falar também que sabem de menos de marketing e de recursos humanos e de uma série de outras coisas. E o contabilista é a pessoa que lhe pode abrir os canais para a resolução de problemas que muitas vezes o empresário nem sabe que tem. Mas aí pergunto eu, o contabilista até pode saber, é de menos da gestão daquela empresa. Não é um salto evolucional grande para um contabilista passar das contas da empresa para conselhos ao CEO sobre o que é que ele deve vender ou não? É assim, nunca foi possível fazer uma boa contabilidade sem um bom conhecimento da empresa. Ok. A mesma transação em 5 empresas diferentes são 5 factos patrimoniais distintos. Okay. Uma pessoa compra um carro, comprar um carro pode ser uma de muitas coisas, dependendo do destino que se vai dar ao carro.
Pode ser um gasto de publicidade, nomeadamente se o carro for para um sorteio que se vá utilizar para uma promoção de um qualquer produto ou da marca. Portanto, não conhecer a empresa é um óbvio tremendo para a execução de um bom serviço de contabilidade. Ok. Aliás, de qualquer serviço empresarial a uma empresa. O conhecimento da empresa é algo que devia ser a primeira coisa a fazer. Normalmente, os timings acabam por apertar os prestadores desta área, no sentido de que quando entram, já entram em atraso, porque a decisão de mudar de contabilista foi tomada porque o anterior não cumpria as expectativas ou não cumpria prazos, ou há já uma série de meses de contabilidade por recuperar, e isto muitas vezes inviabiliza aquilo que devia ser um diagnóstico de que contabilidade é que é necessária para aquela empresa. Porque a contabilidade é a mesma para todas, mas todas as contabilidades são diferentes. Exato. Isaac, eu pegava aqui no tema do Luís, quando ele diz que quais é que são as interações relacionadas com elementos externos à empresa. Enfim, muitas estão relacionadas com o Estado e com aquilo que é a vossa área, ou a sua área, concretamente, parte da fiscalidade. Em que medida é que a digitalização pode ajudar Portugal a sair de um ranking um bocadinho infame do tempo passado a preencher declarações e obrigações fiscais? Obrigado, Nuno, pela pergunta, pelo convite. Cumprimentar também aqui todos os presentes e agradecer o convite para estar aqui. De facto, esta é uma área a área da digitalização é uma área interessante porque, em bom rigor, aqui os particulares e as empresas foram atrás do Estado. Os Estados foram os primeiros a digitalizar aquilo que é a função de impostos e fizeram pelas razões óbvias de aumentar a cobrança. Portanto, chama-se a digitalização da cobrança fiscal. Portugal fez o com a fatura, fez o com o SAFT, e isto obrigou as empresas a adaptarem-se e, se calhar, a ter maiores interações com ITs, com empresas de IT, com informáticos. Enfim, antes era tudo baseado no papel e este foi o primeiro passo. E aí fomos atrás, as empresas foram atrás dos Estados. Eu acho que isso é a primeira nota e é relevante. Agora, como dizia a senhora bastonária, não basta ir atrás das obrigatoriedades. Eu acho que já estamos nessa fase, ou seja, as empresas de contabilidade estão a ir mais além daquilo que é a obrigação, as meras obrigações de reportar SAFTs, de olhar por e-fatura e ter o sistema integrado. Agora, do lado do Estado, e respondendo à tua pergunta, eu acho que podemos aproveitar e devemos aproveitar esta digitalização das empresas para rever todo o sistema de cumprimento das obrigações fiscais e, talvez, olhar para o tema da simplificação fiscal, tantas vezes soube falar em tantos debates, e da competitividade fiscal. Eu costumo dar um exemplo, sempre que me é dado algo para isso. Há vários rankings internacionais sobre a competitividade fiscal, um dos quais, e competitividade em geral dos países, enfim, e que os investidores, para onde os investidores olham antes de decidir onde investir. E um deles, o mais conhecido talvez, o mais abrangente, é o Ease of Doing Business do Banco Mundial, que analisa cada país do ponto de vista do investimento sobre diferentes variáveis. Quão fácil é criar uma empresa, registar propriedade, resolução de litígios. E um dos aspectos que é analisado é o que eles chamam de paying taxes, pagar impostos. E analisam o pagar impostos em cada um dos países, segundo quatro vertentes, enfim, carga fiscal, quantos pagamentos há por ano, como é que é o acompanhamento das empresas após a submissão, nomeadamente o reembolso do IVA, a correção de declarações de imposto, e há um que é o tempo que se demora a cumprir as obrigações fiscais. Enfim, e não obstante Portugal tem um lugar 43º em 190 países, neste tema particular, do tempo que se leva a cumprir as obrigações fiscais, enfim, e quem responde a estes inquéritos são as próprias empresas, e admito que os contabilistas, porque, enfim, o gestor da PME não saberá, Portugal aparece com 243 horas anuais. Isto compara, eu tenho esses dados aqui, com, por exemplo, 50 horas na Estónia, 95 na Lituânia, 139 na França. E, portanto, o nosso número, 243, equipar-nos a países como o Zimbábue, 242, Índia, e, se quisermos até comparar com países com sistemas fiscais semelhantes aos nossos, nomeadamente os PALOP, estamos muito longe. Moçambique, 180, Angola, enfim, 287, enfim, um bocadinho mais, Moçambique, 200, e Cabo Verde, 180. Portanto, o que é que eu acho?
que este... Não estamos a comparar ainda com os pares europeus onde nós estamos integrados, não é? Claro. E isso é um problema. Portanto, quando se fala em simplificação fiscal, eliminação da burocracia, são estas coisas que estão em cima da mesa. E isto é relevante numa decisão de investimento em Portugal. O que é que eu acho que era importante pensar era de que modo é que podemos aproveitar este esforço de digitalização das empresas para eliminar aquilo que já se falou aqui, que são redundâncias, são elementos que facilmente estão à disposição da autoridade tributária, basta carregar num botão. Portanto, eu acho que o desafio é este neste momento, já que, como digo e repito, foi a autoridade tributária que nos forçou a fazer isso. Agora vamos aproveitar este esforço da contabilidade para tentar melhorar estes rankings que de facto não nos deixam. Mas na verdade, nesta parte do debate, está-se a exigir algo ao Estado e às várias entidades do Estado para, pelo menos, não pedirem em quintuplicado certas informações, terem um acesso comum. Eu perguntava ao Cláudio sobre isso, como é que vocês veem este problema, como é que vocês resolveram esse problema, que eu imagino esteja bastante mais simplificado do vosso lado. Como é que vocês resolveram este problema da redundância? O problema da diversificação de responsabilidades fiscais não conseguimos resolver, conseguimos acompanhar. A Ordem tem feito também um esforço muito grande. E de resolver para o cliente, digamos assim. Do ponto de vista do utilizador, o que nós tentamos, e a própria autoridade tributária está a fazer um esforço nesse sentido de criar serviços do web service que permitam que a informação flua entre o sistema emissor, entre o software de contabilidade e o sistema receptor, de forma a permitir que o envio das declarações seja automatizado, seja feito dialogando entre dois servidores, seja obtido um resultado daquela operação em tempo real e seja inclusivamente obtida a guia de pagamento de imposto, se a isso houver lugar. Isso é um sistema que nós temos implementado e que acompanhamos toda a evolução tecnológica da própria autoridade fiscal para podermos implementar. Em paralelo com isso, o que desenvolvemos e consideramos que é vital também para o dia-a-dia de um contabilista, de um gabinete de contabilidade, é ter um sistema de gestão de obrigações e de alertas que lhe vá permitindo navegar entre esse mar de responsabilidades, com alterações de prazos. Nós tivemos, por exemplo, no efeito durante a pandemia, com os layoffs, com as prorrogações de prazos, com tudo isso, gerou uma confusão enorme e nós tentamos apoiar, agilizando a comunicação dentro da própria aplicação com o próprio utilizador, com o contabilista, com a sua equipa de trabalho, no sentido de permitir que ele vá organizando as suas responsabilidades e depois faça o reporte fiscal de uma forma mais rápida e mais ágil. Esse é o nosso papel e continuará a ser, garantidamente. Mário, faço-lhe a mesma pergunta, como é que vocês fizeram essa passagem, e também lhe perguntava o seguinte: uma vez estávamos a falar de alguns conselhos que às vezes os contabilistas podem dar às empresas com as quais estão a lidar. Vocês fazem contabilidade de criptomoeda, digamos assim, cibermoeda. Como é que isso funciona? Qual é que é o tipo de conselhos? E esta é a parte que me faz mesmo alguma perplexidade, eu não consigo sequer perceber que conselhos é que se pode dar em criptomoeda. Mas como é que vocês lidaram com essa nova área, que é uma área de negócio vossa? Sim, pegando até aqui no que estávamos a falar há pouco, são os famosos custos de contexto, não é? São sem número de obrigações declarativas, não estamos só a falar em termos fiscais, mas bancos de Portugal, institutos nacionais de estatística, quadros pessoal por aí fora, que acabam por recair aos contabilistas muitas vezes estas obrigações declarativas, e eu acho que é por aí que deve ser feito algum trabalho. Deve-se tentar aliviar as empresas, facilitar a abertura do negócio, diminuir a quantidade das famosas taxas e taxinhas que tem de se pagar e por aí fora. Bom, as criptomoedas é realmente o que me entusiasma, e mais a criptomoeda mais em termos da tecnologia da blockchain. Não tanto os criptoativos, mas mais a tecnologia blockchain. Quando falamos aqui em digitalização, para nós, como disse a Sra. Bastonário e bem, isto já é o passado. Portanto, a digitalização de documentos por aí fora já é o passado. Quanto a mim e quanto a nós, o grande desafio está na blockchain. Estamos a falar de bases de dados descentralizadas, imutáveis, portanto, todos estes receios que a administração tributária tem nos softwares de certificação, para que ninguém consiga alterar nada, burlar dados por aí fora, são resolvidos com blockchain.
é uma tecnologia nova, como qualquer tecnologia nova ainda é cara, obviamente, mas está a evoluir a um ritmo alucinante. Nós trabalhamos muito com investidores na área de blockchain e criptoativos. Quando se fala em criptoativos há sempre um grande receio, que estamos a falar de esquemas de pirâmide e de burlas, e não estamos a falar de nada disso, estamos a falar de facto de uma nova economia, de uma nova forma de fazer pagamentos, de uma forma muito rápida e eficaz de globalmente se fazerem transações. É isso que nos entusiasma muito, e não temos dúvidas que é por aí que vai caminhar a contabilidade. Blockchain, descentralização de dados, imutabilidade de dados, facilidade nos pagamentos, registros de pagamentos, rastreabilidade desses pagamentos. Portanto, muitas vezes os receios que existem hoje de haver transações não comunicadas por aí fora, tudo isso é resolvido com blockchain. Obviamente, estamos, como eu comecei por dizer, estamos no início de uma tecnologia. A velocidade de adaptação, e muitas vezes compara-se com a velocidade de adaptação de e-mail, da própria internet. Temos aí o Web 3.0, também é uma tendência que já é uma realidade, o metaverse por aí fora. Tudo isto traz-nos desafios que realmente nos entusiasmam muito, e que não temos dúvidas que daqui para a frente é por aí que se vai falar. Eu não resisto a perguntar qual é que é, neste momento, o que é que isso representa do vosso negócio já, em 2022, Sim, em meados de 2022. Felizmente é uma área que temos diariamente contactos com novos investidores a quererem vir para Portugal. Nós temos tido uma presença muito forte na comunidade de criptoativos, e tem já uma fatia bastante grande do nosso negócio. Mas mais do que a fatia do nosso negócio é estarmos dentro e estarmos a assistir a uma mudança tecnológica. Quanto a mim, de facto, a tecnologia blockchain vai nos proporcionar uma mudança tecnológica muito grande. A Cloudware estará certamente a trabalhar também sobre esse tema, mas o impacto que isso vai ter no nosso dia-a-dia, a descentralização da propriedade do dinheiro, a descentralização dos dados, as questões até de privacidade, que também são muito levantadas hoje em dia, vão ter um impacto bastante grande com este tipo de tecnologia. Luís, é previsível nos próximos tempos termos um escritório da Mazares no metaverso? Primeiro estaremos nós, certamente. Já estamos muito bem. Nem. Ok. Certamente terá sido discutido. Seguramente que sim, porque não somos uma bolha, portanto temos que nos equiparar àquilo que são os nossos concorrentes, os nossos parceiros, e quando for uma tendência efetiva e impactar naquilo que é a nossa capacidade de servir clientes e angariar talento, que é a principal preocupação, porque parte do talento será angariado em sítios onde hoje não imaginamos possível, provavelmente também no metaverso. Pode explicar um bocadinho melhor, só para nós? Não, nós, se calhar uma palavra inicial, que toda a gente fala da falta de recursos. Bom, a falta de recursos, a demografia já o explicou há muito tempo atrás. Não é? Nós estamos com pirâmides demográficas invertidas, portanto a cada geração teremos cada vez menos pessoas disponíveis para se fazer aquilo que na geração anterior era possível. E depois, tudo aquilo que estamos aqui a falar, aparentemente facilita o problema, porque com a digitalização, a automatização, a robotização, muitos processos de menor valor acrescentado vão ser automatizados. O problema é que ensinar alguém a andar com uma carroça e 3 mulas ou 4 mulas é um processo relativamente fácil, que se consegue fazer pela experiência e com passagem de conhecimento numa lógica de artesão-aprendiz. Para conduzir o Space Shuttle é um bocadinho diferente. E, portanto, nós vamos ter, por um lado, cada vez menos pessoas disponíveis, mas vamos precisar muito mais das pessoas que estão disponíveis. Muito mais conhecimento, muito mais capacidade de interagir com as ferramentas, com o mercado, com uma característica que impacta também nos contabilistas. Os contabilistas eram vistos como pessoas com muita dedicação aos números e pouco à comunicação. O contabilista do futuro é um comunicador. É o indivíduo que abre as linhas de diálogo com os diferentes stakeholders que estão sob a sua coordenação, e isto obriga a que as pessoas estejam muito mais bem preparadas. Voltando agora um bocadinho ao metaverso,
algumas destas pessoas provavelmente encontraremos os seus avatares no seu metaverso e teremos que as ir recortar lá. Por isso é que eu digo que não sou pessoalmente um fã de investir como alguém, outras entidades já investiram e que têm sedes corporativas no metaverso. Nós ainda não estamos lá, mas é algo que será mais ou menos inevitável em função da progressão deste novo layer da experiência humana dos dias de hoje. Portanto, mantenho o ninho com esta explicação de que não me revejo particularmente, mas é inevitável. Armando, quais é que são as principais características que procuram numa pessoa para ser contabilista na vossa empresa? O que é que vocês procuram atualmente? E não é para agora, é para daqui em diante, para a pessoa que vai ficar 20 vai anos. muito ao encontro do que estava a dizer. De facto, hoje em dia, precisamos de um contabilista que tenha uma visão alargada. Não se pode limitar, e de vez em quando vamos confrontando ainda hoje com isso, de alguém que acaba o curso e acha que, entretanto, já sabe tudo e que está apto a ser diretor de qualquer empresa. A formação e a formação contínua e o conhecimento alargado, não só daquilo que é a contabilidade, mas a fiscalidade, as próprias leis, a tal adaptação às novas realidades e esta questão da comunicação com o cliente, na tal procura da exigência que o cliente hoje também vai tendo, é fundamental para o novo contabilista. O contabilista que não vê só a tal questão que ainda há pouco abordei, de tratar os números e preparar o tal balancete para a instituição bancária ou outra que venha a requerê-la, mas sim aquele que olha para os números, sabe ou tem capacidade de interpretar e depois de transmitir essa informação ao cliente e deixá-lo confortável. Porque aquilo que também nos vamos confrontando é quando o cliente nos aborda e diz: fiquei aqui ligeiramente desconfortável com uma qualquer opinião, ou não foi bem ao encontro daquilo que eu pensava que seria. E, portanto, o contabilista hoje em dia tem que ser alguém que domina as matérias ou tenha que ter um conhecimento acima da média de várias áreas, para também poder dar esse aconselhamento e deixar o cliente confortável. Mas o novo contabilista é fruto dos novos tempos. Pessoas que têm um novo mindset, por exemplo, têm uma consciência social e ambiental completamente diferente, e já lá vamos a isso, eu já vou perguntar ao Isaac sobre isso, mas sobretudo, como dizia a Bastonari bem, hoje em dia escolhe a empresa onde quer estar. Como é que é lidar em termos laborais com alguém que tem mais poder do seu lado para poder sair? A questão do reter o talento e também o do conseguir ir buscar, é nessa linha que estava a vai um bocadinho também numa relação que tem que se estabelecer também aos poucos. Não se conseguem mudar mentalidades do dia para a noite e esse próprio talento que procuramos também tem que se ir adaptando, de certa forma, à realidade da própria empresa. Creio que vamos criando condições, nomeadamente com o trabalho híbrido, com a tentativa de disponibilizar vários benefícios, digamos assim, ao próprio trabalhador, que permita também, de certa forma, equilibrar a vida profissional com a pessoal, que hoje começa a ser uma exigência e é possível, muito grande. Quanto maior é a exigência É uma área difícil, a nossa área de trabalho, com estas exigências que temos falado, mas também estou em crer com a questão da digitalização, de conseguirmos eliminar as tais redundâncias que falávamos e a tal simplificação. Já agora só a título de exemplo, porque parece... Nós falamos muito, e a questão do tempo que se perdem com as questões, já agora só um minuto. Uma questão simples. Uma empresa na área da construção ou na compra e venda de imóveis tem o primeiro passo, que é a compra do próprio imóvel, e vai realizar a escritura. Na própria escritura, hoje em dia, é obrigatório, nomeadamente, elencar as formas de pagamento ou de recebimento daquilo que foi aquela transação. Certo. Mas, para além disso, a própria empresa tem que se registar ou estar registada numa entidade pública ou semipública, na qual tem que ir inserir novamente todos os dados e, inclusive, anexar a própria escritura, a cópia da escritura, onde consta lá isto tudo. Só o pode fazer
ou pelo próprio gerente da empresa e tem que ter chave móvel, portanto não é um carregar de qualquer forma, ou tem que ter um procurador ou um outro responsável adicional que o possa fazer. Isto é duplicação de trabalho. O procurador tem que ter uma procuração. Que tem, com custo acrescido, Exatamente. porque irá recorrer... Mais imposto de selo. Ora, aquelas coisas todas. Pois. Conclusão, estamos a repetir tarefa que começou logo na base da conservatória, quando já foi dada toda a informação. Claro. Portanto, é este tipo de evitar destas redundâncias e de trabalho que efetivamente não traz valor acrescido a ninguém, né, valor acrescentado a ninguém, e que vai desvirtuando aquilo que tem que ser o tal papel do contabilista para o futuro. Isaac, eu ia pegar naquela questão dos critérios ESG, Environmental, Social e Governance, e ia-lhe perguntar em que medida, digamos, é que é preciso ou não rever os limites da confidencialidade para cumprir estas novas exigências de maior transparência naquilo que é a informação não financeira? Eu colocava a matéria, enfim, a montante e depois quanto ao teor dos próprios relatórios. A senhora Bastonheira levantou muito bem o tema. 90% do nosso tecido empresarial são PMEs e microempresas, 99% desses 90%. Portanto, como é que vamos dizer ao empresário, olha, tens mais não sei quantos relatórios para preencheres, como é que ele vai olhar para isto? Mais uma chatice como a IES, lá vai o contabilista a fazer check the box em cada uma das coisas. Isto, temos que desmistificar isto, sob pena deste tipo de relatórios não ter utilidade absolutamente nenhuma e passar a ser mais um formalismo, enfim, igual a tantos outros. Mais uma para cumprir. Mais uma obrigação declarativa, enfim, das 247 passaram rapidamente para 300, horas que referi há pouco. Portanto, eu acho que a primeira ideia é tentar demonstrar a importância destas coisas. Enfim, estes pequenos empresários em geral dirão, isto não é para mim, não tem interesse nenhum, isto é para as grandes empresas, aliás, essa obrigação existe uma diretiva de 2014, creio que foi a que implementou estas obrigações de reporte não financeiro pela primeira vez, e eles dirão, isto não tem nada a ver comigo. Tem. E são apanhados indiretamente, e nós sentimos isso todos os dias, através de diferentes formas. Primeiro, as grandes empresas escolhem os seus fornecedores com base nesses critérios também, hoje em dia, portanto, Auto Europa, etc., vai procurar fornecedores que cumpram esses critérios, ou que tenham, enfim, que cumpram minimamente esses critérios. Depois, a banca vai exigi-los antes de os ter nos seus... Exatamente. Exatamente. A banca vai exigir, nomeadamente a nível de reputação, que é muito importante, aliás, a história dele. E os números mostram também, se fizermos uma pesquisa rápida, os fundos de investimento socialmente responsável, enfim, têm 20 anos talvez, mas a verdade é que cresceram muito nos últimos anos. Li um relatório há pouco que dizia que entre 2017 e 2019, em 2 anos, os investimentos em empresas socialmente responsáveis aumentaram 5 trilhões de dólares, para utilizar a linguagem americana. E, sobretudo, são os investidores mais jovens que as procuram. Portanto, isto é o futuro. As startups, essencial, quando se capta investimento lá fora, isto é obviamente uma matéria que interessa e muito. Aliás, também aqui, ontem quando preparava a conferência, procurei alguns números e as empresas, startups, foram perguntadas quais eram os elementos que vos perguntam quando decidem investir aí. E eles diziam 70% temas ambientais, performance ambiental, certo, cerca de 60% governance, transparência e disclosure da informação e aspectos laborais, cerca de 50%. Portanto, quando os empresários, sobretudo numa economia globalizada, perceberem a importância disto, eles próprios vão querer ter relatórios, vão procurar ajuda nesta matéria. Primeiro ponto. Segundo ponto tem a ver com aquilo que perguntava, que é que tipo de reporte de confidencialidade, etc. Hoje em dia, temos 2 formas de abordar o tema. Ou criamos critérios mínimos que toda a gente cumpra e, a partir daí, quem quiser ter um relatório melhor, procura-o. Quem cria? A Ordem ou o Estado? O Estado terá que impor, como dizia a Sra. Bastonheira, aqui trabalha-se muito numa lógica, o mindset do empresário português é muito numa lógica de obrigatoriedade. Portanto, ele não o procurará sozinho se não tiver esta consciência. Agora, mesmo nessa matéria, quando procuramos quais são os critérios, eu encontrei 4 ou 5. A ONU tem
depois existe o Standards Global Reporting Initiative, o World Economic Forum, enfim. Cada um tem os seus critérios e não são propriamente muito simples, eles estão disponíveis na internet. Estamos todos a tatear um bocadinho. Há setoriais, há a necessidade de reportar relatórios globais, chamemos assim, depois há setoriais, carvão, aço, indústrias poluentes têm formas de reporte ou recomendadas, e era importante uniformizar minimamente isto, porque senão, enfim, chegamos aqui a um limite que é absolutamente complexo e que afastará, portanto, o interesse por essas áreas e a necessidade de reporte. E depois, eu acho que isto levanta temas de confidencialidade significativos, porque eu, como empresa, há temas que eu posso não querer publicar. Por exemplo, se eu tenho uma política de atração e de retenção de talentos que considero especial, eu não a vou querer. Não vou querer que o meu competidor a conheça. Se eu tenho uma política de governance que eu acho que é uma vantagem no mercado comparativa, eu não a vou querer reportar. E, portanto, eu acho que o futuro será uniformização dos critérios, mas através de estándares mínimos. Quem quiser fazer um disclosure maior, mais detalhado, se achar útil para a sua atividade, pois então que o faça. Mas acho que há um caminho muito grande ainda a fazer, e sobretudo em Portugal, porque de facto corremos o risco disso se tornar, digo uma vez mais, uma IES e que não tem interesse absolutamente nenhum. Exatamente. E eu agora ia dar a entrada naquela parte que é quase o selo do Jornal Económico, da pergunta final destes debates, que é as perspectivas do setor para 2022-2023. Dou 4 minutos a cada um, começo pelo Cláudio. Cláudio, perspectivas para o setor e com alguma pincelada naquilo que é a atividade da Cloudware também. Bom, para nós, tornar mais sólidos todos estes mecanismos que lançamos mão e que disponibilizamos de inteligência artificial, de produtividade, no sentido de dar ao contabilista o tempo de qualidade que ele precisa para poder abordar todos estes desafios, os financeiros e os não financeiros que me estamos agora aqui a perspectivar. Entendemos que tem que haver muita comunicação assertiva sobre esta mudança de mindset, sobre cobrir todos estes receios do que é o robô a trabalhar e a dar e a tornar os processos mais produtivos, e esse é o nosso grande desafio. Se o conseguirmos, garantidamente vamos conseguir o nosso grande objetivo, que é fornecer um serviço ao nosso contabilista para que ele torne o seu trabalho mais produtivo, mais eficiente e acrescente valor. Ok. Mário, abrir no metaverso, eventualmente, para 2022, 2023? Sim, bom, as perspectivas são muito animadoras, até porque temos agora aí agosto, são férias, temos as férias fiscais que a nossa bastonária nos conseguiu, portanto, estamos muito animados, primeiro com as férias, porque temos as equipas muito desgastadas com o Covid, creio que isto é transversal, e vamos todos descansar e vamos pensar no ano de 2022-2023, já com a cabeça mais fresca, com as responsabilidades todas dentro dos prazos normais e enfim. Para o futuro, sim, metaverso, sem dúvida, blockchain, criptoativos, e continuar o nosso trabalho normal com os microempresários, que é a grande esmagadora maioria dos nossos clientes são microempresários, mas sempre de olhos postos no que aí vem. Era isso que eu lhe perguntava, para o setor, que riscos é que está a antever para os anos que aí vem? Eu acho que o setor está em mudança e os riscos é de quem não se conseguir adaptar ser ultrapassado pela mudança. O contabilista sempre teve um papel importante. Eu acho que também nós devemos nos focar naquilo que sabemos fazer e não mais do que aquilo que sabemos fazer. Também muitas vezes acho que os contabilistas tentam ser mais do que aquilo que nós devemos ser. Cada um é especialista na sua área e cada um deve ser competente naquilo que sabe fazer. Vamos continuar a ser importantes no relato financeiro, continuar a ser importantes no relato extrafinanceiro, e acho que é aí que nós temos de nos centrar. O risco, naturalmente, é de sermos ultrapassados por quem está mais adaptado do que nós à nova realidade. Luís, otimista ou pessimista? Copo meio cheio, meio vazio? Bom, eu pessoalmente sou um pessimista. Não me diga. A Mazars não. A Mazars é uma empresa otimista. Precisa sempre ter algum pessimista, não é? Porque advogados do diabo são sempre necessários no processo de tomada de decisão.
Mas o que eu posso dizer é que temos crescido, inclusivamente nos anos de pandemia, significativamente acima do que eram as nossas expectativas iniciais. A adaptação a estes novos regimes de trabalho, a facilidade em adaptarmos às novas necessidades dos clientes foi decisiva. Vamos continuar a apostar na angariação e na retenção do talento, mas por ordem inversa. A retenção é decisiva porque o custo de substituição de quadros qualificados, experientes, que estão em condição de servir bem os clientes, tem um período de adaptação de um novo recurso, mesmo que seja melhor, enorme. E hoje em dia, como alguns gurus do futebol diziam, os treinadores não têm tempo para pedir tempo, não é? Portanto, as coisas acontecem a uma velocidade muito significativa. E para isso contamos com algumas das nossas vantagens competitivas que passam. Bom, o M é uma palavra, uma letra comum a muita desta mesa, curiosamente, com o Mário Moura, com a Moneris, com a Mazars, com a PLMJ, a Cláudio não, é a única exceção. E a mudança e a mobilidade vão ser dois fatores absolutamente decisivos para o nosso futuro. A mobilidade, porque grande parte da retenção faz pela capacidade de dar novas experiências às pessoas. Tenho uma colega que já passou por 3 continentes e 4 países, sempre dentro da Mazars. Isto é algo profundamente apelativo para as novas gerações. Temos 3 escritórios em Portugal, tem havido vários casos de mobilidade interna, quer geográfica, quer entre áreas de negócio, de outsourcing para o TEX, da auditoria para o outsourcing, que permite também formar profissionais mais conscientes de toda a abrangência de serviços que temos disponíveis para os clientes e aí mais capacitados para os servir. Porque eu concordo com aquilo que o Mário disse, temos que fazer aquilo que sabemos fazer bem, mas se estivermos rodeados de pessoas que sabem fazer bem outras coisas, melhor ainda, porque mais facilmente conseguimos ser a alavanca para apresentar essas soluções às empresas que nós conhecemos bem. Claro. Armando, a senhora bastonária disse que queremos que todos os diretores financeiros, analistas de risco e administradores financeiros tenham a base da contabilidade. A Moneris admite perder parte dos seus quadros para as empresas nesse aspecto. É esse que está a ver esse futuro a acontecer mais rapidamente do que... Há alguma preocupação nesse aspecto, é óbvio. Temos, apesar de tudo, e cada vez mais nos temos apercebido disso, o outsourcing, ao contrário de perdermos o nosso colaborador para ir para uma empresa, temos mais empresas a optar pela questão do outsourcing. E eu creio que aí veem muito a vantagem de não ter apenas uma única pessoa a tratar das suas situações internas, mas a entender num gabinete, nomeadamente numa empresa como a Moneris, que tem várias linhas de serviço que vão da reestruturação às fusões e aquisições, passando pela contabilidade, os apoios e incentivos. Portanto, veem neste tipo de empresa algo mais e a possibilidade de ter sempre uma resposta, mesmo quando está a falhar o contabilista, por alguma razão, tem um problema, e há sempre uma resposta e capacidade de dar essa resposta. Em termos da Moneris e daquilo que é o futuro, e em termos genéricos? Em termos genéricos, não, para o setor. No caso, para os setores. Eu diria continuar a ter contabilistas a passarem 2/3 do seu tempo a preencher, trabalhar para o Estado? Nós estamos com a expectativa que não, e inclusivamente na Moneris essa é uma das grandes preocupações de futuro que nós temos. Inclusivamente criámos muito recentemente a Moneris Innovation Lab, que passa também por um braço informático e tecnológico que queremos desenvolver, não só para proveito interno e podermos nos libertar de muitas dessas situações, mas também para poder dar esse apoio ao nosso cliente. Concorrência à Cloudware? Não sei se será concorrência, eu prefiro uma complementariedade, porque com certeza haverá intercâmbio e troca de experiências só enquanto entre as duas estivermos nesta entidades. mesa, só enquanto estamos nesta mesa, ok. Não, creio que até já existem alguns contactos entre as várias entidades. Portanto, eu creio que temos... aqui nunca... nos tempos que vivemos, a palavra concorrência acho que é secundária. Acho que o apoio, o trabalho em conjunto é muito mais proveitoso. Tínhamos também um Estado que nos ajude
a libertar aqui tarefas e a contribuir para um crescimento da economia e dos nossos empresários. Muito bem. Isaac. Posso só comentar uma coisa que o Armando disse? Claro, Luís. Nós mensalmente temos uma reunião do Head of Outsourcing dos vários países, no caso na Europa, e uma das questões que o Armando referiu, que foi a predisposição acrescida que o mercado tem para o outsourcing, nomeadamente na área da contabilidade, nós identificámos um fator-chave para esta mais recente predisposição acrescida. É que os clientes também não estão a conseguir contratar. Ok. Claro. Isaac, joga em casa, deixa-o para o fim. Ia-lhe perguntar a mesma questão, perspectivas para o setor. No seu caso, como é óbvio, vou-lhe perguntar um bocadinho mais pela parte legislativa, se espera, se é previsível alterações ou, eventualmente, algum tipo de simplificação no sentido que todo este painel, em princípio, concorda. Portanto, eu acho que em termos legislativos, o tema de que falámos do ESG é muito importante e terá seguramente novidades, não diria no curto prazo, porque, enfim, não é fácil obter consensos nessa matéria, mas eu diria que no nosso setor jurídico, os desafios não são tão diferentes, e em especial na área fiscal, não são tão diferentes como aqueles que a indústria da contabilidade enfrenta. Portanto, a questão da digitalização e dos contactos com a autoridade tributária, e, portanto, perceber como é que isso se exterioriza em termos, por exemplo, de inspeções tributárias. Portanto, sabemos que a autoridade tributária tem hoje em dia matrizes de risco assentes na recepção dos SAFTs da contabilidade e automaticamente saem pistas de inspeção e, portanto, temos essa certeza já. E depois temos também esta necessidade de qualificar as nossas pessoas, do mesmo modo que os contabilistas certificados deixaram de ser pessoas que eram há 20 anos que se limitavam a fazer débitos e créditos e ter papel. Hoje em dia o que é exigido a um advogado fiscalista, é também um conhecimento muito mais abrangente. Portanto, estes temas de governance, estes temas de social, estes temas de ambiente, enfim, obriga-nos a trabalhar como equipa, e nós aqui em PLMJ temos equipas específicas em cada uma das áreas, obriga-nos a trabalhar mais em conjunto e mais interligados do que no passado. E, por fim, a retenção de talentos. Portanto, nós temos exatamente o mesmo problema. O mindset dos jovens de hoje não era igual ao que era o nosso mindset há 20 anos atrás, quando iniciei a profissão, e, portanto, conseguir manter as melhores pessoas aqui, dar-lhes aquilo que eles procuram e que não é só a melhor remuneração, pelo contrário, enfim, dar flexibilização, dar-lhe carreiras alternativas, permitir que constituam família e que tenham tempo para eles próprios, é claramente um dos maiores desafios. A taxa de atrito é grande nesse primeiro ano, quando se entra na PLMJ, ou não? Desculpa, não percebi. Se a taxa de atrito é grande? Não, porque nós temos um regime de recrutamento bem trabalhado, enfim, temos estagiários, não estou a falar das contratações laterais, estamos a falar de estagiários, entram já em estágios de verão. Portanto, permite-nos um primeiro conhecimento e depois, quando chegam, já conhecem a organização e eu diria que a maioria fica. Ideias também para os escritórios de contabilidade, provavelmente. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença, pela disponibilidade toda que todos demonstraram de falar abertamente e de debater. Agradeço-vos a todos a presença também. E, sim, claro, o Filipe tinha prometido e eu não vou desprometer. Abrimos aqui um espaço para perguntas para quem tiver aos nossos oradores, aos membros do painel. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, não sei se alguém tem alguma dúvida ou tem alguma questão. Não parece. O Filipe tem. Se o Jornal Económico não tivesse uma pergunta no final de um debate destes, eu próprio ia encher a minha cara de tinta, punha tinta na cara. Força, Filipe. Muito obrigado. A questão que eu gostava de colocar tem mais a ver não tanto com a contabilidade e com a vossa atividade enquanto contabilistas, mas mais com o feeling que vocês têm das empresas e do tecido produtivo deste país. Vocês lidam todos os dias com empresas, com empresários, com gestores. O que é que esperam para a economia para o próximo ano? Vamos ter uma recessão, vamos ter um clima de estagflação, como se costuma dizer. Qual é o sentido do pulso que vocês têm neste momento? Obrigado. Quem é que começa? Bem, eu posso falar
agora aqui numa fase bastante prolongada de reunião com muitos clientes. Com licença, peço desculpa. Eu posso dizer a minha experiência enquanto alguém que esteve agora os últimos meses com reuniões sucessivas, não só de fecho, mas também já a medir um bocadinho o pulso daquilo que era a ideia dos nossos clientes, e em áreas completamente dispares, portanto, para perceber efetivamente se haveria alguma diferença. Eu posso dizer-lhe que as reuniões que tive mais no início do ano, os empresários pareciam mais otimistas em qualquer uma das áreas, mas sobretudo a área da restauração, do turismo, pareciam ser os mais otimistas, porque estávamos perante o fim da pandemia e aí havia essa perspectiva de que, de facto, este era já um ano de viragem. E houve uma retoma, de facto? E há uma retoma, de facto, sem dúvida. Dá-me a sensação que, com o começo da guerra da Ucrânia, e estes efeitos todos de efeito dominó começámos a ter, nomeadamente com questões de inflação, que não é temporária, parece mais permanente, com questões que estão a mexer no bolso não só das empresas, mas em muito na parte das famílias e dos próprios colaboradores que as próprias empresas têm. Esse otimismo parece-me um bocadinho esbatido nesta fase e neste momento em que nós nos encontramos. Apesar de tudo, nenhum deles me tem dito que estão a pensar não fazer um investimento ou atrasar investimentos ou mudar fortemente aquilo que é a sua perspectiva ainda para este ano, inclusivamente para o próximo. Mas também acredito que vai estar muito dependente daquilo que ainda possa ser esta evolução durante este ano e eventuais medidas que possam surgir, nomeadamente em termos de IRC, apoio às famílias, a capacidade que as próprias empresas vão ter para cobrir o tal efeito da inflação na retribuição dos trabalhadores, e lá está, e mais uma vez, também com a tal necessidade de os reter na própria empresa para manter essa continuidade. Portanto, eu diria que estamos numa fase um bocadinho ainda de apalpar terreno e de perceber efetivamente os efeitos que vamos começar a ter de futuro, pelo menos durante este ano, e o que é que se perspectivará para 23. É de cautela, acima de tudo. Luís. Eu diria que numa economia global como aquela em que vivemos hoje, nós vamos ter que saber dançar a música que aparecer. Temos uma guerra na Europa, já não estávamos habituados a isso. A última vez que houve uma guerra na Europa, o mundo não era tão globalizado como é hoje. Não acredito que nos anos 30 e 40 alguém estivesse preocupado com os cereais que vinham de milhares de quilómetros de distância, as produções eram locais, os negócios eram locais. Portanto, eu diria que vivemos um cenário de profunda incerteza. Para já, porque não sabemos como é que estes fatores de desestabilização, a inflação e o aumento dos gastos de energia, em parte decorrentes da guerra na Ucrânia, vão evoluir. É particularmente desafiante em Portugal porque muitos empresários não estavam particularmente capitalizados no período pré-pandemia e gastaram as fichas todas, ou quase todas, ou até mais do que aquelas que tinham, para resolver os problemas que a pandemia trouxe aos seus negócios. Portanto, a solução para a resiliência habitual das empresas portuguesas passará necessariamente por uma manutenção de níveis de acesso ao crédito que lhes permitam ter a capacidade para amortecer no imediato os efeitos do impacto que todos estes fatores vão ter nos seus negócios. Dito isto, e já tendo dito anteriormente que sou pessimista, os portugueses conseguiram sempre dar a volta por cima. Portanto, eu acho que, mais uma vez, seremos um dos países que mais rapidamente se irá adaptar às novas situações que vão decorrer deste cenário, sendo que aqui a reduzida dimensão não é, paradoxalmente, uma desvantagem, mas sim uma vantagem, porque a agilidade de mudança de rumo é potencialmente muito maior do que em organizações muito mais cristalizadas, com processos de decisão às vezes muito mais morosos, e, portanto, estou moderadamente otimista, mas num cenário de profunda incerteza. Mário,
Até pegando nesta questão do acesso ao crédito, a banca está a corresponder? A banca está a corresponder na medida do possível. Eu diria que na nossa carteira de clientes nós temos 2 tipos de estado de espírito, digamos assim. Os setores mais tradicionais, a resiliência deles foi testada agora no período de Covid. Portanto, eu acho que eles, depois do stress que tiveram de ter as portas fechadas, já estão quase preparados para aguentar tudo. Estão naturalmente apreensivos com o que aí vem, as questões de inflação, aumentos de taxas de juros por aí fora, mas eu diria que estão preparados, depois do que sofreram com o período da pandemia, estão preparados. Depois temos outro tipo de clientes, que são estes investidores de criptoativos e novas tecnologias e startups que estão a vir para cá, que estão extremamente otimistas com o bom tempo e com a comida e com a segurança e por aí fora. E com a ausência de pagamento de impostos. Com o pseudo-paraíso fiscal, que é um termo que me deixa nervoso só de ouvir, mas que estão muito otimistas e continuamos a atrair investimento. Vamos ver se não vem nenhuma surpresa aí no próximo Orçamento de Estado, mas continuamos a atrair muito investimento, continuamos a atrair muitos investidores internacionais e que estão muito otimistas com o nosso país e com o que nós temos para oferecer. Isaac. Do nosso lado, que trabalhamos quase exclusivamente com investimento internacional, aquilo que notamos é que o que estava ongoing não mudou. Continuaram a investir. Em alguns setores particulares notamos alguma posição de esperar, ou seja, não colocam de parte, mas se ainda é possível esperar, não avançam. Eu acho que é um bocadinho para perceber onde é que isto vai, quais são as perspectivas para o futuro. Aquelas empresas, PMEs, que dependem muito do consumo interno, estão um bocadinho mais preocupadas, porque é óbvio que a perda de poder de compra via de inflação, claro, subida da taxa de juros vai ter um efeito no consumo interno, é óbvio, e portanto aí noto um bocadinho mais de preocupação, sendo que um problema grave é a tal dependência do crédito. Os empresários continuam muito dependentes de capitais terceiros. E isso é um problema que se arrasta há muito tempo. Eu recordo-me que já no relatório da Troika se dizia que a descapitalização era um problema sério e a verdade é que não fomos capazes de resolver. Portanto, continuamos muito dependentes de crédito bancário e isso, em períodos de crise, quando se fecha a torneira, pode ser uma mistura explosiva. Portanto, mas também não temos mercado de capitais. Mas há muitas formas, enfim, isto é outro debate, não é? Como capitalizar as empresas? Claro. Enfim, não conseguimos, nunca demos um passo suficientemente robusto para o fazer. Há formas de o fazer, quer do ponto de vista, ou de o incentivar, quer do ponto de vista fiscal, nomeadamente do ponto de vista fiscal, e a verdade é que não fazemos isso. E somos dos países em que as empresas estão mais descapitalizadas. Isto é um problema sério e que mais tarde ou mais cedo vamos ter que enfrentar. Cláudio, para fechar. Bom, eu fecho com uma abordagem um bocadinho diferente das demais. A nossa experiência como software house é um bocadinho diferente também. Temos noção das dificuldades que os empresários atravessam e nós preferimos focar-nos muito no que é a literacia também do nosso empresário. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a nossa função para dar mecanismos de maior previsibilidade ao que vai acontecer, aos cenários macroeconómicos que nos possam afetar mais ou menos, é desenvolver softwares que sejam responsivos, que sejam capazes de dar informação e que sejam colaborativos, fazendo com que o contabilista possa estar mais perto ainda do empresário e ajudá-lo na tomada de decisão quando surgem cenários como estes, que vivemos e que são muito complicados, depois de uma pandemia, uma guerra, efeitos macroeconómicos complicados, controle da inflação. Do nosso lado, fornecer soluções que possam dar capacidade a quem gera os negócios e a quem é um consultor fundamental na gestão desses negócios de termos informação em tempo real e tomada de decisão mais importante e mais informada. Okay. Última chamada para perguntas. Não havendo, Filipe, dou-te a palavra para encerrares a sessão. Muito obrigado a todos mais uma vez. Creio que isto está a desligar.
Muito obrigado aos nossos oradores por terem aceito o convite para estarem aqui hoje. Muito obrigado, Sra. Bastonária, por ter feito uma intervenção tão interessante. Esperamos que tenham gostado e esperamos tê-los a todos novamente no próximo encontro que realizarmos. Deixo também uma palavra especial para os nossos telespectadores que nos acompanham através da JETV, através do site e das redes sociais do Jornal Económico e contem connosco para continuar a acompanhar a atualidade deste setor e de outros em www.jornaleconómico.pt. Muito obrigado a todos.